Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 20. Havia ali um agitador chamado Seba, filho de Bicri, um beniaminita. Ele tocou a buzina e disse: Não temos parte alguma com David e nenhuma herança com o filho de Jessé. Voltem todos às suas divindades, ó Ishal. Em vista disso, todos os homens de Ishal deixaram de seguir David para seguir Seba, filho de Bicri, mas os homens de Ialda, desde o Iorda até Elshalaim, permaneceram com seu rei. Quando chegou à sua casa em Elshalaim, o rei David colocou numa casa à parte, sob guarda, as 10 concubinas que havia deixado para tomarem conta da sua casa. Ele lhes providenciou alimento, mas não teve mais relações com elas. Elas continuaram confinadas até o dia da morte delas, vivendo como viúvas, embora tivessem marido. O rei disse então a Amasa: Convoque os homens de Ialda e apresente-se aqui com eles dentro de 3 dias. Portanto, Amasa foi convocar Ialda, mas não voltou no prazo que havia sido estabelecido para ele. Então David disse a Abisai: Seba, filho de Bicri, talvez nos prejudique mais do que Absalão. Pegue os meus servos e vá atrás dele, para que ele não encontre cidades fortificadas e escape de nós. Assim, os homens de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os homens valentes, saíram de Elshalaim com ele e foram atrás de Seba, filho de Bicri. Quando chegaram perto da pedra grande em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava usando um traje militar e tinha uma espada na bainha, presa na cintura. Quando se aproximou de Amasa, a espada caiu. Joabe disse a Amasa: Tudo bem com você, meu irmão? Então, com a mão direita, Joabe segurou a barba de Amasa, como se fosse beijá-lo. Amasa não se preveniu contra a espada na mão de Joabe, de modo que Joabe o golpeou no abdômen, derramando seus intestinos no chão. Ele não precisou fazer isso de novo. Uma vez foi suficiente para matá-lo. Então Joabe e seu irmão Abisai foram atrás de Seba, filho de Bicri. Um dos jovens que estavam com Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e dizia: Quem está do lado de Joabe e apoia David, que siga Joabe. Enquanto isso, Amasa se revolvia no sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos estavam parando ali, removeu o corpo de Amasa da estrada para o campo. Então jogou um manto sobre ele, pois viu que todos os que se aproximavam dele paravam. Depois que o corpo foi retirado da estrada, todos os homens seguiram Joabe na perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Ishal e foi a Abel de Bet-Maacá. Os bicritas se reuniram e o seguiram para dentro da cidade. Joabe e seus homens vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maacá. Eles levantaram contra a cidade uma rampa de ataque, visto que ela ficava dentro de uma fortificação. E todos os homens que estavam com Joabe cavaram por baixo da muralha para derrubá-la. Então uma mulher sábia gritou da cidade: Escutem, homens, escutem. Por favor, digam a Joabe que venha até aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Por acaso, você é Joabe? Ele respondeu: Sim, sou eu. Ela lhe disse: Escute as palavras da sua serva. Estou escutando. Disse ele. Ela continuou: No passado sempre se dizia: Peçam conselhos em Abal, e isso resolverá a questão. Eu represento os pacíficos e fiéis de Ishal. Você está tentando destruir uma cidade que é como uma mãe em Ishal. Então pergunto, por que você quer arruinar a herança de Ial? Joabe respondeu: Eu jamais arruinaria e destruiria esta cidade. A questão não é essa. Acontece que um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, se rebelou contra o rei David. Se vocês entregarem só esse homem, eu me retirarei da cidade. A mulher disse então a Joabe: A cabeça dele será jogada para você por cima da muralha. Imediatamente, a mulher sábia foi e falou com todo o povo. Então eles deceparam a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Em vista disso, ele tocou a buzina e os homens deixaram a cidade, voltando cada um para sua casa, e Joabe voltou a Elshalaim, ao rei. Joabe comandava todo o exército de Ishal. Benaia, filho de Jeoiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adorão era o responsável pelos convocados para trabalho obrigatório. Jeosafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, o jairita, também se tornou um dos ministros principais de David.
Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 21. Houve uma fome nos dias de David por 3 anos seguidos. Assim, David consultou a Ial, e Ial respondeu: Shaul e sua casa têm culpa de sangue, porque ele matou os gibeonitas. Portanto, o rei chamou os gibeonitas e conversou com eles. A propósito, os gibeonitas não eram ixalitas, mas um restante dos amorreus. Os ixalitas tinham feito um juramento de que os poupariam, mas Shaul, no seu zelo pelo povo de Shaul e de Alda, procurou golpeá-los. David perguntou aos gibeonitas: O que devo fazer por vocês e como posso fazer expiação, para que vocês abençoem a herança de Ial? Os gibeonitas responderam: A questão que temos com Shaul e os da sua casa não tem a ver com prata ou ouro, nem podemos matar ninguém em Shaul. De modo que ele disse: Farei o que vocês me pedirem. Eles disseram ao rei: Quanto ao homem que nos exterminou e que tramou nos eliminar de todo o território de Shaul, entregue-nos 7 dos seus filhos. Nós penduraremos seus cadáveres perante Ial em Gibeá de Shaul, o escolhido de Ial. O rei disse então: Eu os entregarei. No entanto, o rei teve compaixão de Mefibosete, filho de Elnatais, filho de Shaul, por causa do juramento que David e Elnatais, filho de Shaul, haviam feito perante Ial. Assim, o rei pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Shaul, e os 5 filhos que Mical, filha de Shaul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, o Meulatita. Ele os entregou então aos gibeonitas e estes penduraram seus cadáveres no monte perante Ial. Os 7 morreram juntos, foram executados nos primeiros dias da colheita, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até a chuva dos céus cair sobre os corpos, ela não permitiu que as aves dos céus pousassem sobre eles de dia, nem que os animais selvagens se aproximassem de noite. Contaram a David o que Rispa, filha de Aiá, concubina de Shaul, tinha feito. Portanto, David foi buscar os ossos de Shaul e do seu filho Elnatais, que estavam com os líderes de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que os filisteus mataram Shaul em Gilboa. Ele trouxe de lá os ossos de Shaul e os ossos do seu filho Elnatais, e também ajuntaram os ossos dos homens que tinham sido executados. Enterraram então os ossos de Shaul e de Elnatais, seu filho, em Zela, na terra de Beniamim, no túmulo de Quis, seu pai. Depois de terem feito tudo o que o rei havia ordenado, o Criador ouviu as súplicas deles a favor da terra. Houve novamente guerra entre os filisteus e Shaul. Portanto, David e seus homens foram e lutaram contra os filisteus, mas David ficou exausto. Um descendente dos Refaíns, chamado Isbi-Benob, tinha uma lança de cobre que pesava 300 siclos, e estava armado com uma espada nova. Ele estava prestes a matar David. Imediatamente Abisai, filho de Zeruia, socorreu David, golpeou o filisteu e o matou. Então os homens de David fizeram a ele o seguinte juramento: O amo nunca mais sairá conosco à batalha, para que o amo não apague a lâmpada de Shaul. Depois disso, houve outra guerra contra os filisteus, em Gobe. Nessa ocasião Sibecai, o Uzatita, matou Seife, descendente dos Refaíns. Houve mais uma guerra contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaar e Oreguim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha um cabo que parecia o cilindro dos tecelões. Houve novamente guerra, desta vez em Gate. Havia ali um homem de tamanho extraordinário, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo, e ele também era descendente dos Refaíns. Ele desafiava Ishal, por isso Elnatais, filho de Simei, irmão de David, o matou. Esses 4 eram descendentes dos Refaíns em Gate. Eles foram mortos por David e seus homens.